amigos, muito boa noite a todos, boa tarde, perdão. Que Jesus nos inspire e nos envolva com a sua santa e divina paz. O Espírito Hamed, na obra que nos serve de tema, no capítulo em que versa sobre ansiedade, inaugura essa obra dizendo que são as nossas definições íntimas, é a nossa realidade interior, que é responsável pelas nossas ações e reações no mundo externo. Os transtornos de ansiedade têm sido muito estudados pelas escolas psicológicas e pelo desenvolvimento da psiquiatria humana. E há diversas sintomatologias que nós abordaremos brevemente por aqui. Mas o que Hamed esclarece nesta obra, que tem um profundo teor psicológico, é que as causas de todos os transtornos não se encontram em outro lugar a não ser no espírito. E é justamente olhando para nós, para a nossa realidade íntima, que nós vamos buscar a nossa verdadeira cura. O Espírito Emmanuel, na obra Pensamento e Vida, repete Hamed, dizendo de uma forma talvez até mais poética o seguinte: a mente é o espelho da vida em toda parte. Veja como ele corrobora. Todos nós somos antenas psíquicas, gerando radiações através dos nossos pensamentos. Então Emmanuel vai dizer que nós somos influência, mas também somos influenciados. E ainda que os pensamentos não tenham tido origem na nossa sede espiritual, se permitimos nos afinizar com eles, agasalhamos, e aquilo passa a ser parte de algo que nós vitalizamos. É por isso que a influência gera um reflexo. Nós somos responsáveis pelas emoções que nós causamos nos outros e também pelas nossas. Nós somos responsáveis por aquilo que meditamos e escolhemos vitalizar ao longo das nossas existências. Por quê? É justamente este reflexo, vai dizer Emmanuel, que gera a emotividade. E a emotividade, o conjunto das nossas emoções plasmam a ideia. E a ideia é como se fossem os nossos filhos. É o produto da manipulação do espírito sobre a matéria mental que carrega o nosso DNA, a nossa impressão digital aonde quer que a gente vá, neste ou em outros planos da vida maior. Uma ideia vitalizada gera um pensamento. O pensamento está por trás de palavras que mais tarde serão proferidas. As palavras proferidas vão gerando as nossas ações. As ações repercutem nos atos da nossa vida e o conjunto de atos definem a nossa conduta e o nosso comportamento. Vejam vocês, tudo isso começou numa associação de pensamentos. Tudo isso começou no reflexo das nossas emoções que nós colaboramos, irradiamos e absorvemos uns dos outros. Etimologicamente, ansiedade vem do latim anxius, anxietas, angere, que significa angústia, uma angústia insuportável, uma sensação de sentir-se pouco à vontade, perturbação mental. Façamos então a analogia com o lago. Sendo a nossa mente um lago, à medida que nós atacamos esse lado com pedras, vão surgir ondas que a deixam muito perturbada. Assim também é a nossa mente. À medida que nós tentamos controlar os nossos pensamentos, não escolhendo não pensar mal, mas escolhendo vitalizar o bem, nós vamos nos acalmando, nos aquietando e entrando num ambiente psíquico de paz interior que nós mesmos ansiamos profundamente. Portanto, a perturbação é escolha nossa. Ainda que o outro apresente motivos para nos tirar do prumo, para mexer com as nossas resistências interiores, para fazer com que o nosso comportamento seja alterado, seja quando somos alvo de uma injúria, de uma calúnia ou de atos de ingratidão, como o nosso amigo André Bérico disse, ainda que nós nos esforcemos em praticar a caridade e recebamos a violência do lado de lá,
somos nós que escolhemos como nos comportamos intimamente. E é isso que define como nós nos comportamos do lado de fora, na sociedade. Assim, a ansiedade é uma sensação de aperto, de tensão psíquica, de sufocamento que só a nós é possível modificar. E é por isso que agora nós vamos recorrer ao maior psicopedagogo de todos os tempos. Nós vamos direto à fonte, direto ao Messias divino que veio ele mesmo nos mostrar o maior antídoto para a ansiedade, o Evangelho. Disse Jesus: não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Dito de outra forma, o que Jesus nos diz é: eu entendo a sua aflição, mesmo que você esteja ansioso por um motivo pequeno, insignificante, que nem está no seu controle ser responsável por isso. Eu entendo e te consolo. Eu entendo a sua sede. Eu entendo a sua angústia. Eu entendo o desejo que você tem de ser compreendido. Mas deixa eu te dizer uma coisa: não vai adiantar a sua ansiedade. E é por isso que no Sermão da Montanha ele vai fazer uma exortação à apreciação da natureza. Olhai, as aves do céu, elas não semeiam, não acolhem, não ajuntam nos celeiros, e o Pai as provê. O que faria por vós, que sois seus autênticos filhos, de outro modo? Se para as aves, que são os teus irmãos menores, Deus proveu o alimento para as sustentar, o que é que Deus não é capaz de fazer para vós, que sois herdeiros divinos? Mas a grande questão é que às vezes nós queremos fazer o papel de Deus. E o grande problema da ansiedade está justamente aí. A nossa dificuldade de nos abandonar à providência divina, de não deixar Deus realizar o seu próprio papel, de achar no auge da nossa iniciativa e proatividade que eu sou capaz de determinar o que é a felicidade do outro, mesmo que o outro escolha viver longe de mim. Que eu sou a responsável por saber o que é melhor para o meu filho, o que é melhor para o meu marido, quando Deus conferiu o livre-arbítrio, quando criou a consciência espiritual, para que cada um de nós traçasse o seu próprio caminho, aprendesse com os seus próprios erros e tivesse o mérito pelos seus acertos. Além de querer roubar o papel de Deus, nós estamos querendo roubar o papel de cada um, buscar o seu progresso. É por isso que nós estamos ansiosos. Nós estamos lutando, fazendo com que enfraqueçam-se as nossas forças e os nossos potenciais, quando na verdade deveríamos recolhê-los para a nossa melhoria íntima, para a nossa reforma, e desperdiçando isso com preocupações que não vão dar em nada. Haroldo Dutra Dias, no último Congresso Espírita da Federação, falou sobre isso. O rico do mundo queira, ele não pode saciar a sua sede de amanhã. Jesus já havia dito isso. O amanhã trará os seus cuidados. Não é questão de ter ou não recursos, não é questão de ser forte materialmente ou de ter provimento para o suster. A questão é que a sede de amanhã só vai chegar no dia seguinte e é preciso esperar o tempo, o transcorrer das horas, a maturidade evoluindo em cada indivíduo de uma maneira completamente diferente, ainda que eu tenha certeza de que aquilo é o correto, de que aquilo é o justo. A maior justiça é a divina e no tempo dele. E é por isso que Jesus diz: quem dentre vós, com as suas preocupações, pode acrescentar um só côvado, uma só unidade de medida à duração da sua própria vida? Estamos desperdiçando o nosso tempo, quando poderíamos buscar a nossa felicidade real, o nosso crescimento, desperdiçando recursos quando na verdade nós não alteramos o curso das horas. Nós não somos responsáveis por alterar que seja um dia a mais da nossa vida sem a aquiescência do alto.
É por isso que toda ansiedade traduz uma falta de confiança em Deus. E como é que nós não vamos confiar no nosso Pai? Naquele que, não obstante todos os nossos equívocos e imperfeições, nos ama como a gente é. Conversava recentemente com um amigo meu, ele é ateu, e foi evangelizado no enterro da sua tia. E ele se sentia culpado. Eu gostaria de crer, mas não consigo. Eu disse a ele: meu filho, você não se preocupe. Se Deus existir, eu te garanto que Ele não vai ficar chateado em você não crer nele. Ele continuará todo-poderoso, onipotente e te amando, a pretexto de você amá-lo ou não. Quer saber de uma coisa? Ele quer que você ame e haja com os outros com a irmandade e com o amor com que você age. Coisa que, particularmente, eu não tenho observado nem nos templos religiosos por onde eu tenho andado. A ansiedade é tanta que até nas convicções alheias nós queremos meter o bedelho. Como se a nossa fé fosse responsável direta pelos nossos atos. É uma diretriz. Mas quanto amor, quanta caridade, quanta fraternidade não há fora dos templos religiosos. Fora de pessoas que não foram nem bafejadas pela religião, mas que têm uma religiosidade fora do comum. Foi tudo isso que Jesus falou. E ele termina essa parte do sermão dizendo: observai os lírios do campo, como eles crescem bonitos. E em verdade eu vos digo que nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu tão lindamente quanto um deles, e o Pai do céu os provê. Bem se vê, meus amigos, que de fato é uma questão de consciência, da gente abaixar o evangelho do cérebro e depositar ele dentro do coração, de colocar em prática esses ensinamentos que vêm sendo ecoados ao longo dos evos durante todos esses anos. E especificamente sobre ansiedade, Jesus nos conta uma história que traduz de forma perfeita esse sentimento de confiança, o encontro dele com a mulher samaritana. Na época de Jesus, havia um antagonismo, um verdadeiro ódio alimentado entre fariseus e samaritanos. Nada parecido com a nossa realidade atual. Quando nós vemos dentro da mesma religião, me refiro ao Espiritismo, divergências de interpretação de texto, causando verdadeiras celeumas e verdadeiros problemas entre aqueles que rezam a mesma fé. Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, vai dizer que na época de Jesus acontecia exatamente o mesmo com os fariseus e samaritanos. Vindos da mesma origem hebraica das tribos de Israel, os samaritanos haviam escolhido seguir o Pentateuco mosaico que continha a lei de Moisés e abandonar os textos dos demais profetas, e os fariseus consideravam o Pentateuco e os textos dos demais profetas. Travou-se uma briga, a ponto dos samaritanos erigirem um Monte Garizim para poder adorar a Deus, para não ter que ir a Jerusalém ter contato com os seus irmãos. Mas nós estamos falando de Jesus. E Jesus era o pacificador do mundo inteiro. E então, quando ele sai da Galileia, ele passa por Sicar, uma cidade na região da Samaria. E ele faz isso de propósito. Vai dizer Amélia Rodrigues, no capítulo 9 da obra Primícias do Reino. Ele segue pelo caminho mais longo. Foram quase 50 quilômetros a pé, subindo Pirambeira, indo por um local árido, cheio de pedregulhos. Tudo isso porque ele queria fazer as pazes. Ele que era judeu junto com os samaritanos. E então, quando ele se aproxima do poço de Jacó, depois de ter andado sobre um sol do meio-dia, junto com os seus apóstolos, senta-se e aguarda a aproximação dessa mulher. Chega a mulher samaritana, e está lá anotado no capítulo de João,
4, capítulo, versículos 1 a 42. Mulher, dá-me de beber. Amélia Rodrigues vai explicar. Aquela mulher padecia de profunda ansiedade. Ela tinha sede de afeto, como muitos de nós também temos. Ela tinha sede de compreensão, de ser benquista na sociedade em que ela estava sendo colocada. Ela andava inconformada pelo fato de ser tão ignorada pelos homens da sua época. E tudo que ela queria era instituir uma família e ser feliz dentro do seu próprio lar. Não diferente de todas as ansiedades, aflições e padecimentos nossos. Nós temos sede de afeto, temos sede de conhecimento, temos sede de justiça e sede de convencimento dos outros. Temos sede de compreensão e queremos que Deus ouça os nossos caprichos pueris e execute-os na medida das nossas querências e no tempo que nós exigirmos, mas somos incapazes de nos humilhar, como lembrou André, perante a vontade do alto. Somos incapazes de esperar que seja executada a vontade de Deus. Jesus pedindo àquela mulher, dá-me de beber, ele cumpria uma dupla função. Primeiro, ele quebrava a regra cruel, a regra antagônica, porque muitas vezes a gente briga com o outro e nem sabe como foi que isso começou. Às vezes, os ódios milenares que a gente vê na literatura mediúnica, toda a história da humanidade, começaram com maus entendidos, com o fato de um dos dois não ter querido conversar, não ter diluído os desentendimentos no momento azado, não ter se reconciliado com o seu adversário quando ainda estava a caminho. Era isso que Jesus queria evitar. E mais, pedindo a ela a água, ele dizia que ela poderia dar a ele uma água que mataria a sede daquele momento. A água aqui, o elemento material que faz com que a gente sacie a nossa sede orgânica. Mas a água que ele tinha a oferecer era uma água de vida eterna que mataria toda e qualquer sede, a todo e qualquer momento. E então, ela responde a ele, Senhor, tu, referindo-se a uma mulher samaritana, és judeu, isso não pode acontecer. E ele docemente lhe redargue, mulher, se soubesses quem te pedes água, não seria eu a pedir-te, mas tu é que me pedirias água, da fonte de água viva que tenho para te dar. Se soubesses do dom do mistério de Deus, era assim que procederias. E aí ele começa a conversar com aquela mulher e começa a relatar da sede inconfessável que ela trazia dentro de ti e pede a ela que lhe apresente aos seus maridos. Tocou no ponto fraco. És profeta. Não é possível para agir de uma forma tão transformadora para comigo, para me dignificar da minha indigência e tratar-me como uma pessoa humana, como uma irmã perante os seus olhos, só pode ser profeta. E Jesus termina o diálogo dizendo, em verdade eu te digo que haverá um dia quando nós não adoraremos mais o Pai no Monte Sião, no Monte Garizim, mas adoraremos no altar dos nossos corações em espírito e verdade. Esse dia, meus amigos, ainda não chegou. Porque nós, passados mais de 2000 anos, continuamos a estabelecer muros ao invés de pontes. Continuamos a cultivar as nossas incompreensões e ao invés de cultivar paz, cultivar guerra contra os nossos semelhantes. Todos, sem exceção, estando encarnados num planeta de provas e expiações, temos as nossas sedes, as nossas carências, as nossas angústias. Elas só mudam de intensidade e de gênero, mas invariavelmente todos nós padecemos. E embora busquemos do lado de fora águas que visem aplacar a nossa sede, através dos desvios na maledicência,
desvios nos vícios, no tabagismo, no alcoolismo, na sexolatria e em tantos outros, há uma fonte de água divina que permanece límpida, pronta para aplacar a nossa sede. Mas nós precisamos buscá-la a fim de saciar essa imensa angústia que há dentro de nós. E é por isso que o Espírito Emmanuel, na obra Ceifa de Luz, ao falar de ansiedade, intitula a mensagem de Prescrições de Paz. Tratar-se da ansiedade significa cultivar uma paz íntima dentro de nós. Viver bem, com as nossas emoções equilibradas, com os nossos sentimentos educados, ainda que do lado de fora a gente não inspire afeição, amor e compreensão. Ainda que nós estejamos internados num lar com pessoas com as quais nós não sentimos afinidade, a nossa paz íntima é o combustível para seguirmos perseverantes até o final. Ainda que na coletividade onde nós estejamos, enfrentemos óbices e sejamos pagos com injúrias e violências, permanecendo nós em paz, cultivaremos a serenidade íntima que nos dará força a fazer o bem, não obstante a reação do outro. Porque a nossa sociedade atual tenta nos mostrar que, se o outro te trata mal, você precisa responder do mesmo modo, do contrário, isso é falta de amor próprio. Bem se vê que essa sociedade não entende os ensinos de Jesus. Jesus vem à Terra, diminui-se, humilha-se para conviver conosco, criaturas humanas, imperfeitas, necessitadas de amparo. O Espírito Lacordaire, em O Evangelho segundo o Espiritismo, numa mensagem intitulada O Orgulho e a Humildade, vai dizer: será preciso que Jesus volte de novo à Terra para ensinar os homens as leis de Deus que eles esquecem? E ele mesmo conclui o pensamento: e será que se ele voltasse, o Filho de Deus não seria novamente acusado de blasfemo, caluniador, celerado, e não seria imposta nas suas costas uma cruz para ele levar rumo ao Gólgota? Será que o desfecho seria diferente? Se passados tantos anos, essas mensagens embelezam os nossos ouvidos, mas ainda não repousam nos nossos corações. O resultado é esse: as doenças psíquicas, as doenças de ordem emocional, uma sede que não nos leva a lugar algum e que parece que a gente escolhe se saciar com água salgada, como vai dizer Joana de Ângeles, que só causa mais sede e mais ansiedade. Então Emmanuel vai dizer: a ansiedade desgasta, destrambelha psiquicamente e desorganiza o nosso organismo físico. Nenhum de nós é responsável pelo que vai acontecer no nosso futuro. Embora nós tenhamos o livre-arbítrio e funcionemos como co-criadores do nosso futuro junto com a divindade, através das nossas escolhas, o nosso futuro é um conjunto de probabilidades. E é a forma como nós nos conduzimos que dirá o que será de nós mesmos. Se continuarmos desperdiçando as nossas potências da alma, como disse Leon Denis, na obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, nós perderemos a oportunidade e deixaremos as nossas virtudes em crisálidas sem a devida perfeição, sem o devido crescimento e cultivo. Desperdiçaremos mais uma oportunidade, portanto. O Espírito Joana de Ângeles, na obra O Homem Integral, no capítulo 1, quando ela fala de fatores de perturbação, também inclui uma abordagem sobre ansiedade. Ela vai dizer: ansiedade é um comportamento emocional inseguro perante as incertezas. Que a vida é incerta, todo mundo já sabe. Mas veja como nós homens nos comportamos. Buscamos do lado de fora as fortalezas para nos causar alguma sensação de segurança. Seja através do provimento material para quando ficarmos mais velhos, mais cansados, termos com que nos manter.
seja investindo no futuro dos nossos filhos, a fim de que eles tenham condições de montar os seus próprios lares e serem felizes, seja planejando um casamento perfeito em que pensamos que vamos acabar felizes para sempre. Mas todas essas fortalezas são móveis, porque nós aqui encarnados exercemos tão somente um papel social. O poder passa de mãos. Hoje quem está no poder, amanhã pode estar derrotado, mendigando nas ruas. O dinheiro é recurso móvel, porque o dinheiro do meu salário que está na minha conta bancária pode ter sido proveniente de um grande empresário rico no estado de São Paulo. A gente nem sabe a procedência do nosso dinheiro. Ele vai passando de mão em mão como um talento para a gente fazer progredir, para a gente reverter em bem para nós e para os outros. Qual é a fortaleza verdadeira? Qual é a fortaleza que nos inspira confiança e que a gente tenha certeza da segurança que ninguém pode tirar? É aquela que o Cristo disse também no Sermão da Montanha: os tesouros do céu, os tesouros imperecíveis que as traças não corroem, que os ladrões não roubam, o tesouro do nosso coração, das virtudes que a gente já consegue desenvolver, da confiança irrestrita que nasce na fé. Veja a oportunidade imperdível, meus amigos, que nós estamos tendo com o Espiritismo. É evangelho para todo lado, traduzido e retraduzido por infinitos intérpretes. Só nessa palestra, já citei Emmanuel, Hamed, Joana de Ângeles, quantos outros intérpretes, espíritos benfeitores do mundo espiritual, precisarão voltar para escrever para nós, a fim de que a gente abra o nosso coração e deposite essa confiança irrestrita no seio de Deus. Está nas nossas mãos. Bem, se vê que ansiedade é diferente de expectativa. É lógico que se nós temos a esperança em uma determinada coisa, isso gerará um sentimento de ânsia por saber a resposta. Mas aqui nós estamos falando da ansiedade patológica, aquela que gera traumas psíquicos graves, que gera mal-estar, que gera fobias, que gera um desequilíbrio a ponto até de nos paralisar, a ponto de nos deixar doentes, profundamente enfermos. Por isso, precisamos aprender de uma vez por todas. Pedir a Deus que sempre seja feita a vontade suprema. Como nós rezamos o Pai Nosso, que o pão nosso de cada dia seja dado. Veja que a gente não pede o pão do dia de amanhã. Sabe como é, Deus? Não é querendo desconfiar de você, mas só para garantir, para eu olhar ali para a mesa e saber que o de amanhã está garantido. Me dá o de hoje e o de amanhã também. A gente não pede isso. Por quê? Porque a gente tem certeza de que amanhã Ele provirá. De que Ele não nos falta, como Ele nunca faltou, porque Ele é. Pense, Ele decidiu nos criar no auge da sua magnanimidade, sem precisar de nós para nada, por amor, para dar uma oportunidade a nós, princípios espirituais comezinhos, a nos tornar perfeitos, a perfeição relativa que é dada ao homem alcançar. Como é que Ele não vai nos equipar de recursos para o nosso crescimento? Qual é o pai e a mãe que verdadeiramente amam o seu filho, que abandonam a miséria sem ter com que se virar? Deus jamais faria isso. Corrigir aquilo que nós podemos, ter paciência para esperar o tempo de Deus, aquilo que está fora da nossa alçada, que nós não temos poder de ação, e sobretudo obediência e resignação para aceitar aquilo que nós não podemos mudar. Que a coragem de modificar aquilo que nós possamos esteja sempre presente no nosso dia a dia, e que Deus nos encha de forças para controlar essas emoções desorganizadas dentro de nós. Ainda em Um Homem Integral, Joana vai dizer: o grande desafio do homem contemporâneo
é o seu autodescobrimento, a sua identificação da sua realidade emocional. Porque às vezes a gente nem sabe que está com ansiedade. Vem os sintomas: taquicardia, sudorese, um sentimento de desespero, fobias, acha que todo mundo está perseguindo e aí começa a projetar a culpa no outro. Não, isso daqui é por causa da minha família tóxica, que gerou em mim um trauma infantil e eu com 50 anos estou fadado à morte. Não, isso daqui é por causa daquela namorada que eu tive quando tinha 18 anos, que me largou, me deixou, foi embora e agora eu sou, coitado, uma pessoa carente de amor. Não, isso daqui é por causa do mundo. Vocês não estão vendo essa sociedade tão violenta e agressiva? Como é que a pessoa não fica ansiosa num mundo como esse? Veja como a gente tem essa tendência de não responsabilidade, de culpabilização dos outros, de um sentimento destrutivo de autopiedade e de vitimismo, quando na realidade nós deveríamos nos assenhorear das nossas potencialidades. Se o mundo está ruim, cruel, perverso, violento, o quanto de bem eu posso fazer para aclarar, nem que seja centímetros de luz nessa noite escura de trevas pelas quais nós passamos. Se o mundo está tão desorganizado, com tantas emoções antagônicas em torvelinho, o que eu posso contribuir com um pouco de serenidade e de paz dentro da minha casa? Eu não estou falando nem em Salvador, dentro do meu lar. Porque um pouco de luz, nem que seja de um palito de fósforo, é capaz de iluminar por alguns minutos, alguns metros quadrados de um ambiente doméstico. As grandes transformações que nós vemos acontecer do lado de fora foram feitas por pessoas bem intencionadas, bem equipadas, espíritos evangelizados que desejaram ser a mudança que esperavam do mundo. E assim, a gente vai perceber, se conectando com esses espíritos sublimes que nos assistem e que muitas vezes enfrentam obstáculos para poder nos permear de amor, porque a gente está aqui pedindo de mãos fechadas. As bênçãos do alto estão caindo e nós somos incapazes de aproveitar por causa do nosso coitadismo, porque estamos fechados na nossa ideação fixa, no nosso orgulho, na nossa vontade, incapazes de nos abrir para nos transformar. Nós estamos aqui todos juntos encarnados, não é por outra razão. Nós precisamos nos misturar, aprender com os outros e ensinar também o quanto der. Lembra que falamos das influências incessantes? Precisamos permitir essas influências para o nosso crescimento e para o nosso aprimoramento. Todas as vezes que fomos ofendidos, pensar que a ofensa é a forma como o ofensor te vê, mas não a sua realidade como você é. Deus está dentro de você e sabe da sua realidade íntima. Em última instância, responderemos nós por nós mesmos. O outro é responsabilidade dele. O que ele diz, o que ele pensa, o que ele acha, não precisa nos afetar. Abolir inquietações sobre o que há de vir, porque aquilo que a gente tem tanto medo que pode acontecer, pode não chegar. A vida é dinâmica, a vida é trabalho, a vida é colaboração mútua. O recurso que a gente não tem hoje e que amanhã pode não ter, pode ser que a necessidade amanhã nem exista para que esse recurso precise ou não chegar. Não exigir do outro aquilo que a gente ainda não pode dar. Se nem nós somos o tempo inteiro pacientes, benevolentes, tolerantes e caridosos, como é que a gente não pode perdoar as falhas do outro? Porque no momento o outro me respondeu com rispidez ou me ignorou. Porque em um momento de profundo abatimento psíquico, de depressão, ele não reagiu como eu gostaria que fosse, aquela reação acalorada. Perdoa, meus amigos, porque nós somos os primeiros dignos de misericórdia.
divergir sem desrespeitar. Ainda que eu não concorde, respeitar a opinião do outro. E aí, a esse momento, a gente poderia se perguntar: mas a ansiedade ocorre lá fora, no Espiritismo não, porque não é possível. Nós aqui sabemos da imortalidade da alma, que as reencarnações são um móvel da evolução. Sabemos que nós não somos um corpo, temos um corpo, não é isso que a gente diz? Então, a gente tem que viver conforme isso, ou não? Por que há tantos flagrantes de ansiedade entre nós, espíritas, se nós estamos convictos que tudo passa, como dizia Chico Xavier? É por causa do seguinte: mais uma vez, tenho que falar de Jesus. Ponde vós estas palavras nos vossos ouvidos, porque o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Muito temos falado sobre o Evangelho, sobre esses ensinamentos sublimes, sobre as coisas que nós já estamos cansados de saber. Mas às vezes as palavras passam pelos nossos ouvidos e não têm a oportunidade de entrar para recair no nosso coração. E aí vem as provas, os testes, em que nós somos ofendidos, oportunidade de exercitar o perdão, em que nós somos bombardeados com múltiplas atividades, oportunidade de exercitar a disciplina, em que nós convivimos com pessoas do nosso desagrado, que nós intitulamos como pessoas difíceis, oportunidade da paciência e da resignação, e nós damos de ombros a todos esses testes e ficamos apenas no nosso cérebro com esses conhecimentos evangélicos. É por isso que nós adoecemos. Enquanto nós não absorvermos esse fel, porque a dor angustia. Passar pela prova, os testemunhos a que nós somos solicitados, dói, fere e lacera. Quem aqui passou por ingratidão sabe bem do que eu estou falando. A mágoa é real, a tristeza é profunda. E olha que a gente não tem a sensibilidade de um espírito puro como Cristo. Eu fico imaginando como foi a dor para ele. Mas acima de tudo isso, nós temos o remédio. Ao lado da dor, nós temos a consolação. É por isso que no capítulo 6 de O Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador não vem como aquele que retira o aguilhão. Vem como aquele que sustenta, não obstante o aguilhão nos ferindo e nos incomodando. Vem como aquele que oferece o fardo leve e o jugo suave. Que nos convida ao exercício do amor e da caridade, não pelos outros, por nós, para nos dar essa serenidade e paz íntima que nos fará sermos perseverantes até o final. E aí, quando a gente vai para a obra de Hamed, ele vai dizer exatamente assim: são as nossas definições íntimas que definem a nossa forma de ser, de se conduzir e reagir. No Salmo 23, isso já estava escrito: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Dito de outro modo, se eu quiser escolher confiar, a minha definição íntima é de serenidade. Não obstante a prova que me chegue, o testemunho que me seja solicitado, eu permanecerei em paz, porque sei que o meu provedor é o maior de todos. É aquele que tem recursos infinitos, ilimitados, e que me sustentará em tudo aquilo que eu necessitar. Vai dizer Hamed: a imaginação não serve para nós criarmos panoramas ansiosos e tristes, mas sim para criarmos quadros de alegria, de beleza, de progresso, de amor. Fazendo mais uma vez uma ligação ao Salmo 23. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Veja como o salmista oferece uma imagem de nós como ovelhas do rebanho divino,
sendo orientadas por paisagens tranquilas, por águas mansas, por um campo verdejante que nos transmita paz e amor. Mas a gente escolhe ficar naquele pensamento atormentado. Escolhe voltar naquelas cenas que nos causam tanta angústia e mágoa do mal que nos fizeram, quando deveríamos, através da elevação dos nossos pensamentos, pensar em situações muito mais agradáveis e felizes para o nosso próprio bem-estar. Continua Hamed. Defrontados a pensamentos ansiosos, devemos modificar o nosso estado mental. Ele está dizendo: eu sei que você não consegue controlar o pensamento ruim que vem. É lógico, nós ainda estamos em processo de perfeição. Nós ainda estamos crescendo. Ainda estamos em processo de burilamento moral. O pensamento ruim virá, mas nós escolhemos em que nos fixamos. A gente não muda o canal da TV quando aparece alguma programação que não nos seja afim naquele momento? Podemos fazer o mesmo com o nosso pensamento. Mais uma referência ao salmista. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, pelo amor ao seu nome. A nossa paisagem mental vai fazer com que haja uma repercussão direta nas nossas emoções. Se nós quisermos tesar e dizer não, a minha vontade deve prevalecer, é uma escolha. Ficaríamos com os pensamentos angustiosos e ansiosos. Mas se de outra forma nós escolhermos nos entregar, vamos ser guiados por esse pastor divino a novas paisagens mais serenas e tranquilas. Não ter pressa, porque a paciência nos ajudará a atravessar o momento da crise. Quanto mais a gente se revolta, quanto mais a gente se rebela, mais o sentimento de angústia da ansiedade toma conta. E daqui a pouco a gente, ao destrambelhar o nosso aparelho psíquico, perde completamente o controle sobre a nossa psicosfera, sobre o nosso estado emocional. É por isso, meus amigos, que ainda que nós passemos pela sombra da morte, não devemos temer mal algum, porque o Senhor está conosco. Às vezes a gente esquece disso. Nos momentos de aflição, nos momentos mais dolorosos da nossa existência, é esse Cristo que nós dizemos que tanto amamos, que está ao nosso lado, atento às nossas dores. Mas como nós buscaríamos a perfeição moral sem passar pelas provas necessárias? Nós estamos apenas ganhando resistência para provas ainda maiores que haverão de vir. Precisamos perseverar, confiantes, intimoratos e corajosos. Mesmo porque, vai dizer Hamed já concluindo, as nossas inquietações não irão mudar o curso das horas. Não é pelo nosso coração ansioso que a gente vai transformar a nossa realidade exterior. Pelo contrário, quanto maior a lucidez e o discernimento, mais a gente vai ter acesso a estes recursos internos para fazer o melhor dentro de nós. E aí, a gente vai ver a bondade e a misericórdia divina habitando os nossos dias. E respiraremos essa serenidade que tanto buscamos encontrar. Enfim, diante da ansiedade, o que fazer? Buscar os recursos humanos, terrenos disponíveis. A psicoterapia, se for necessário, o tratamento médico, fluidoterapia e outros tratamentos espirituais. Mas, sobretudo, buscar a evangelioterapia. Buscar esmiuçar todos esses ensinamentos de Jesus em pequenas migalhas, em pequenas doses, e ir digerindo-as a pouco e pouco, repousando esses ensinamentos no interior dos nossos corações. Aprender a racionalizar os nossos tormentos, porque às vezes nós ficamos profundamente ansiosos por questiúnculas, por coisas que a gente deduz, que a gente acha,
porque o outro nos olhou torto, então a gente já faz uma dedução lógica. E às vezes a gente generaliza e toma aquilo uma proporção desconsiderada. Aprender a racionalizar nesses momentos é dar a cada coisa o seu valor. Pensando que todas as cenas do nosso mundo material são passageiras. E o que são essas pequenas rusgas, esses pequenos desentendimentos frente à nossa realidade espiritual e ao progresso que nos aguarda? Adotar o otimismo. O mundo já está repleto de pessimistas, daqueles que olham sempre pelo pior das situações. Do lado de tantas cenas de crueldade e violência, há também muita fraternidade sendo feita, cestas básicas sendo distribuídas, muita arte sendo desenvolvida através da música, da poesia, da pintura. Vocês já apreciaram os quadros fixados nessa casa onde vocês estão? Vejam como essas paisagens, estes rostos, nos transportam para um clima de paz interior que nós podemos alcançar no nosso interior. Ao invés de se fixar naquilo que é ruim, fixemo-nos naquilo que nos coloca para frente, naquilo que nos transporta para um ambiente de felicidade. E, sobretudo, precisamos compreender a finalidade da nossa existência. Nós não estamos aqui a passeio. Nós viemos com um propósito dos mais especiais. Nós fomos predestinados à felicidade, predestinados à perfeição. E a nossa primeira missão é essa: cuidar do nosso crescimento. É isso que a sociedade não entende. Amor próprio é querer crescer, ou dar a vida em prol do crescimento dos outros. Foi isso que o Cristo fez. Por isso que o Cristo foi aquele que mais amor próprio teve entre aqueles que habitaram na terra. Todos os seus atos foram de excelente amor, de amor amplíssimo a todos os indivíduos, para que nós tivéssemos a oportunidade de sermos felizes e de vivermos agora, porque agora é o tempo azado, não amanhã, não ontem, agora. Agora nós temos os recursos que nós precisamos para fazer o que precisa ser feito. E já caminhando para o final, eu pedi a autorização de seu Luiz para que nesse momento eu chamasse Fernanda Soriano. Ela é uma amiga muito querida, frequentadora dessa casa, mãe de uma evangelizanda, Letícia, e ela tem um dom muito especial. Ela consegue transformar amor em palavras através da sua poesia. Ela então vai declamar para nós uma poesia que visa fazer uma reflexão sobre a ansiedade, para que nós aproveitemos o tempo que ainda nos resta. Nossos votos de muita paz. Boa tarde. Agradecer mais uma vez a casa que me acolheu a minha família, a Pati, que incentiva, né, a arte e é minha grande incentivadora. Vamos lá. Tá todo mundo me ouvindo aí? Oi. No momento presente. É no presente que devemos focar nossa atenção. Estar presente e consciente a tudo que nos acontece. Vivenciar os minutos e segundos, respirando e expirando o momento. Devemos olhar, expandir os horizontes. Onde quer que estejamos, é no agora que se encontram as dádivas enviadas pelo Divino Criador. Tudo que possuímos, a todos que encontramos, devemos experienciar a troca do momento presente. As dores, as lágrimas, os sorrisos, as dificuldades e a felicidade. Tudo está no presente, na consciência plena que habita em nós. A consciência cósmica não trabalha com improvisos. Ante todos os acontecimentos, já estão devidamente organizados no quebra-cabeça do universo. Sejamos felizes hoje, a cada segundo que se vai e jamais retornará. Não importa o que passou ou o que irá passar,
Antes, sejamos despertos, que só temos o presente, o hoje, o agora, o exato, o sensato. Foquemos nossa atenção para o agora e encontraremos todas as respostas. Busque a felicidade em você, no seu interior, na plenitude do espírito, na autoiluminação. Espalhe, semeie e colhe as bênçãos da chuva de luz irradiadas a todo momento pelo divino. Seja feliz agora, olhe sempre para o alto, siga com coragem, pois possuis um exército de luz e amor sempre ao seu lado, o conduzindo para a evolução do espírito. Obrigada. Obrigada. Muito bom.